Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo hoje mais uma aula do nosso curso sobre números complexos. O tema da nossa aula de hoje é argumento de um número complexo. Se você é novo por aqui, se inscreva lá embaixo para perder os próximos vídeos e também já deixa aquele like para dar aquela força no canal. Então vamos lá, galera, vamos à nossa aula de hoje. Então, argumento do número complexo. O que vai ser o argumento do número complexo, pessoal? Chamamos de argumento do número complexo Z a medida θ do arco com centro em zero, tomado a partir do semi-eixo real positivo até o segmento AP no sentido anti-horário. Então, relembrando a nossa aula anterior, gente, nós temos aqui o nosso plano complexo, né? O eixo horizontal é o nosso eixo real e o nosso eixo vertical é o nosso eixo imaginário. O nosso arco, a medida do arco, ó, que tiver entre nosso eixo real e o segmento OP, esse ângulo θ aqui vai ser o nosso argumento. Então, o argumento vai ser um ângulo. Vai ser esse ângulo de inclinação aqui entre o nosso eixo real e o nosso módulo aqui, né? Essa reta aqui que forma o módulo do nosso número complexo, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, como é que nós vamos fazer isso, gente? A gente sempre primeiro vai determinar a forma geométrica, que é a nossa forma geométrica aqui. Identifico a forma geométrica. Pela forma geométrica, você já vai ter uma base como vai ficar o seu ângulo. Exemplo. Se a sua forma geométrica ficar no primeiro quadrante, você já sabe que o seu ângulo vai variar entre 90 e 90 graus, entre 0 e 90 graus, beleza? Agora, se você fazer a sua forma geométrica e ela ficar no segundo quadrante, lembrando que aqui é o primeiro quadrante, que aqui é o segundo quadrante, que aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, beleza? Então, se você fazer a sua forma geométrica e a sua forma geométrica ficar no segundo quadrante, você já sabe que o teu ângulo ele vai variar entre 90 e 180 graus. Da mesma forma, se ele estiver no terceiro quadrante aqui, ó, como esse caso aqui, ele vai variar entre 180 e 270 graus. E se ele parar no quarto quadrante, ele vai variar entre 270 e 360 graus. Então, apenas com uma forma geométrica que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores, a gente já consegue identificar em qual posição ele vai estar. E aí, para a gente poder calcular quanto vale ele, como é que a gente vai encontrar ele? Da seguinte forma, gente, nós vamos criar aqui, ó, um triângulo retângulo. O triângulo retângulo aparece toda hora, né? Então, ó, aqui vai ter o nosso módulo, ok? Que a gente aprendeu a calcular na aula passada. Aqui vai ser o nosso ângulo θ. E utilizando as razões trigonométricas, nós vamos conseguir encontrar qual é esse ângulo, porque o módulo a gente já sabe calcular. Essa base aqui, que é vai ser o nosso cateto adjacente, vai ser a parte real. E aqui a parte em pé, que vai ser o nosso cateto oposto, vai ser a nossa parte imaginária. Então, o que você vai fazer? Vai simplesmente calcular o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. O cosseno do ângulo vai ser o teu cateto adjacente sobre a sua hipotenusa. Traduzindo aqui para o nosso plano complexo, vai ser a sua parte real dividido pelo seu módulo. E o seu seno vai ser o seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Traduzindo aqui para a nossa parte imaginária, vai ser parte imaginária dividido pelo módulo. Módulo, professor? Sim, nós vamos utilizar o módulo que nós aprendemos na aula passada e identificar quem é a parte real e parte imaginária para a gente identificar qual vai ser o nosso argumento. Beleza? Então, nós vamos fazer isso. Primeira coisa que nós temos que fazer, identificar quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Segunda coisa, faz o gráfico para saber em qual posição o teu número complexo está. Você já vai ter uma noção de quem vai ser o teu grau. E depois, você vai ter que fazer a comparação. Quais os valores, qual é o cosseno do ângulo que resulta tanto na parte real sobre o módulo e na parte imaginária sobre o módulo. Vamos fazer aqui um exemplo, gente? Olha só. Aqui eu peguei uma tabelinha dos ângulos para quem tiver dificuldade de encontrar os ângulos, tá? Então, tá aqui todos os ângulos notáveis que podem aparecer, 0, 30, 45, 60, 120, tanto na sua forma de grau, tanto na sua forma de radianos, e aqui os seus valores, beleza? Então, por acaso, você encontrou um ângulo lá e deu raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Então, você vai olhar qual o ângulo que o seno da raiz de 3 sobre 2
e o cosseno dá menos meio. Identificou? Então, o teu ângulo vai ser 120 graus. Aí você pode representar tanto na forma de grau, quanto na forma de radiano. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo. Printa aí para vocês gravarem todos esses ângulos aí, quem ainda não sabe calcular cada um deles. E agora nós vamos para o nosso exemplo. Vamos lá. Para calcular o argumento de z, raiz de 3 mais i, vamos representar geometricamente primeiro. Então, olha só, eu quero calcular o argumento desse número aqui, ó, z raiz de 3 mais i. Vamos lá, o que eu falei para vocês? Primeiro passo é encontrar o valor de a e b. Nosso a aqui vai ser raiz de 3, que é a parte real. Nosso b aqui vai ser 1, que é a nossa parte imaginária. Segundo passo, nós vamos fazer a forma geométrica. Forma geométrica, nós vamos traçar aqui, né? Ó, tracei aqui, eixo horizontal. Deixa eu fazer um eixo melhorzinho aqui. Vai ficar assim, ó. Eixo horizontal é o nosso eixo real, beleza? E aqui é o nosso eixo imaginário. Na minha parte real vai ficar o raiz de 3. Na minha parte imaginária vai ficar o 1. Ligando esse ponto aqui, eu tenho a minha representação geométrica. Como ela ficou no primeiro quadrante, eu já sei que o meu ângulo ele vai variar entre 0 e 90 graus. Beleza? Agora que eu já sei a variação dele, eu vou calcular ele. Como é que eu vou calcular ele, gente? Primeiro eu tenho que achar o meu módulo. Como é que a gente calcula módulo? A matéria da aula passada, né? Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu sei quem é a? Sei. Sei quem é b? Sei. Só substituir. Vai ficar 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Aqui eu troquei, né? É o b que vale 1 e o a que vale raiz de 3, mas não tem problema não. Dá para a gente calcular assim mesmo. Vai ficar 1 elevado ao quadrado, 1. Raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Então, meu módulo vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 3. 1 mais 3 vai dar 4. Módulo raiz quadrada de 4 é 2. Já descobri quanto vale o meu módulo. Agora vamos lembrar como é que a gente calcula? Ó, o cosseno vai ser quem, galera? Cosseno vai ser a nossa parte real dividido pelo nosso módulo. E o seno vai ser a nossa parte imaginária dividido pelo nosso módulo. Vamos lá? Quem é a parte real? A parte real aqui é raiz de 3. Raiz de 3 dividido pelo módulo, nosso módulo vale 2. Então, o cosseno do nosso ângulo θ aqui, ó, vai ser raiz de 3 sobre 2. Como é que eu vou descobrir o seno? Seno vai ser o coeficiente b, né, nossa parte imaginária que é 1, dividido pelo módulo que eu encontrei que vale 2. Então, seno vale 1/2. Então, eu tenho que descobrir agora, pensar, pessoal, qual é o ângulo que o cosseno da raiz de 3 sobre 2 e que o seno vai dar 1/2. Quem sabe de cabeça já sabe que o nosso θ aqui, nosso argumento vai ser 30 graus. Se você não lembra, o que você vai fazer, gente? Vai lá na tabelinha e vai analisar. Olha, cosseno tem que dar raiz de 3 sobre 2 e o seno tem que dar meio. Então, ó, cosseno 30... Peraí. Seno meio, ó, seno meio, tá aqui, e cosseno raiz de 3 sobre 2, ó, raiz de 3 sobre 1/2. Então, eu já tenho aqui, qual é o ângulo? Nosso ângulo é de 30 graus. Eu posso representar meu teto tanto na forma de grau, tanto na forma de radianos. Legal? Então, pronto, já descobri o argumento do meu número. Vamos fazer mais uma? Essa aqui, ó, determine o módulo e o argumento dos números complexos. Então, aqui ele quer calcular do número complexo Z1 menos 2 mais 2i. Então, o que eu falei para vocês? Primeiramente, temos que encontrar nossos coeficientes, né? A nossa parte real e a nossa parte imaginária. O valor de A e de B. Meu A vale menos 2, que é a minha parte real, e minha parte imaginária vale 2. Ok? Que é quem está com I. Vamos calcular agora? Vou fazer agora a minha parte geométrica, só para saber mais ou menos qual é o nosso ângulo de inclinação. Como é que eu vou fazer isso? Minha parte real vale menos 2. Olha, como ela é negativa, ela fica à esquerda do eixo. Então, aqui vai ficar o meu menos 2. Como o B é positivo, ele vai ficar em cima. Então, vai ficar aqui 2. Ó. Ligando aqui, pronto. Está aqui a minha representação geométrica.
Como ela está no segundo quadrante, eu já sei que o meu ângulo ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180, porque ele está no segundo quadrante. Então, se por acaso eu pegar pode dar um ângulo de 60 graus? Não, meu ângulo tem que estar entre 90 e 180 graus. Aqui já vai diminuir o meu erro, beleza? Agora, para a gente encontrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar quanto é o meu módulo. Agora, vamos novamente lembrar da nossa última aula sobre módulo. Módulo é igual a raiz quadrada do a ao quadrado, que é a parte real, mais o b ao quadrado, que é a nossa parte imaginária. Vai ficar módulo é igual a raiz quadrada, que é o nosso a. Nosso a é o menos 2, dividido por ao quadrado, né? Mais o nosso b, que é o nosso b. Nosso b vale 2. Nós encontramos aqui. E aí vai ficar módulo é igual a raiz quadrada menos 2 ao quadrado, ó, base negativa elevada ao quadrado, vai dar mais. Aqui vai dar mais 4. 2 ao quadrado vai dar mais 4, então eu tenho que módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 8. Lembrando que a raiz de 8 dá para a gente fatorar, gente. A gente vai ter que sempre fatorar aqui para deixar ela de uma forma mais simples. Então, fatorando 8 ó, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Legal? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, esse 2 vai pular para fora da raiz, e esse 2 aqui vai ficar dentro da raiz. Então, eu tenho o quê? Que raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Pronto. Descobri qual é o meu módulo. Agora eu vou ter que utilizar o meu cosseno de θ e o meu seno de θ para poder encontrar a nossa resposta. Beleza? Como é que vai ficar isso? Cosseno θ, quem lembra, gente? Cosseno θ é a parte real, que é A, dividido pelo nosso módulo. E o nosso seno de θ, vou botar do lado aqui, vai ser quem? A nossa parte imaginária, que é B, dividido pelo módulo. Quem vai ser o nosso A aqui, pessoal? Nosso A, olha, menos 2, foi o valor que eu encontrei aqui, né? Vai ficar menos 2 dividido por quem? Por 2 raiz de 2, ok? Posso ter raiz embaixo? Não, né? Eu vou ter que racionalizar. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, eu vou ter que racionalizar aqui porque eu não posso ter esse 2 embaixo. Então, vai ficar assim, ó, vou multiplicar pela raiz de 2 embaixo, vou multiplicar pela raiz de 2 em cima. Vai ficar menos 2 raiz de 2 em cima, dividido por 2 vezes a raiz de 2 embaixo. Então, aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2. Posso até cortar esse 2 com esse 2, né? Então, eu vou ter que o meu cosseno tem que ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Já o seno vai seguir o mesmo processo, né? Vimos que o nosso b vale 2, dividido pelo 2 raiz de 2. Como tem raiz quadrada embaixo, nós vamos fazer a racionalização. Vai ficar 2 raiz de 2 em cima, dividido por 2 vezes 2 embaixo. Ó. Lembrando que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Cortando esse 2 com 2, vai dar raiz de 2. Então, eu quero encontrar agora um ângulo que o seno equivale a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno equivale a menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu quero cosseno menos e seno mais. Olhando aqui, ó, olha só o 135, galera. Nosso ângulo de 135 graus. O cosseno, o primeiro aqui é o nosso seno, né? O seno vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso argumento aqui, ó, vai ser 135 graus. Legal, gente? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.